Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16, quarta-feira, e nós teremos aula de geografia. Também a gente vai ter aula de português hoje, eu não sei, acho que você já assistiu aula de português, né? Então agora você vai assistir a aula de geografia. Gente, vocês perceberam que a gente já tá quase terminando os livros? Falta só 2 semanas pra terminar o bimestre, vocês acreditam nisso? Pois é. Vamos torcer para o quarto bimestre ser na escola? Vamos ficar aqui, ó, fazendo figas pro quarto bimestre ser na escola, tá bom? Que eu tô louca de vontade pra dar aula pessoalmente pra vocês. Eu fico aqui olhando pra câmera e imaginando vocês, sabiam? Imaginando vocês sentadinhos assim na sala de aula. Por isso que eu fico tão empolgada na hora que eu tô dando aula aqui pra câmera. Pra começar a aula, vocês já sabem que vocês precisam fazer a leitura antes da prof explicar. Então vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 34, fazer a leitura. Aí vocês já vão ver vários spoilers sobre o que será a aula de hoje. Depois que você terminar a leitura, volte pro vídeo pra assistir a explicação da prof, tá bom? Você viu aí no texto que você leu que existem 2 tipos de comércio. O comércio varejista e o comércio atacadista. Nossa, eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma confusão na minha cabeça sobre o que era varejista, o que era varejo e o que era atacado, o que era atacadista. E eu não aprendi isso na escola. Olha que privilégio, vocês estão tendo, vocês vão aprender com a prof agora. O comércio varejista são as feiras livres, os supermercados, as lojas, os shoppings. São lugares que vendem mercadorias para o público em geral, para qualquer pessoa, para a população. Então, esses lugares aqui, que são chamados varejistas, eles vendem em pequenas quantidades diretamente para o consumidor. Você não vai normalmente encontrar lá, por exemplo, 100 peças iguais em uma loja de roupa para você comprar. Você vai comprar 1, 2, porque você é o consumidor final. Você compra no varejo. Já o comércio atacadista, ele é diferente, porque ele é realizado em lojas especializadas ou em supermercados, por exemplo, Atacadão, Açaí Atacadista, são lugares especializados para atender no atacado. Isso significa que as mercadorias nesses lugares são vendidas em grandes quantidades. Você não pode chegar lá e comprar uma caixinha de leite, por exemplo, achando que vai pagar mais barato. Não. Então eles vendem em grandes quantidades por um preço menor. Para você ter essa vantagem, você tem que comprar bastante quantidade. Normalmente, esse tipo de comércio, ele é destinado aos comerciantes que vão revender essas mercadorias. Até dá para ir no Atacadão e comprar assim um monte de leite, aqueles fardos de refrigerante, e aí você paga mais barato. Eu vou dar um exemplo do meu avô, tá? Meu avô, aquele lá que chegou de Portugal no navio, esse mesmo. Então, ele era português, né? E ele tinha uma mercearia. Gente, não tem coisa mais de português é que ter uma mercearia. E meu avô tinha. Era tão legal porque eu comia vários Kinder Ovos na mercearia dele. E ele pegava lá o seu carrinho, sua Brasília, e ia para o Atacadão, lá em Londrina, comprar vários produtos para ele revender na sua mercearia. Então ele comprava assim bastante quantidade, pagava um pouco mais barato e ele vendia na sua mercearia num preço mais caro para ele conseguir lucrar um pouco, entenderam? Então essa é a função do atacado. Tem atacado de roupa também, por exemplo, lá na 25 de março tem um monte de atacado. As pessoas vão lá, compram um monte de roupa e trazem para o interior de algum estado, por exemplo, para o interior do Paraná, para revender essas roupas. Então, o atacadista significa que você vai comprar mais quantidade por um preço mais camarada, um preço melhor. Mas em uma cidade não existe só o comércio, né, gente? O comércio é uma das atividades que existe em uma cidade. Outro tipo de atividade que existe em uma cidade são os serviços, que são atividades realizadas para as pessoas ou para uma empresa. Vou dar um exemplo. Eu sou professora, né? Eu não vendo nenhum produto para vocês, eu não faço parte do comércio, eu não vendo nada
nem no atacado, nem no varejo. Na verdade, eu vendo o meu serviço. Eu presto um serviço para vocês de dar aulas. É uma atividade que eu realizo para vocês, alunos. O meu trabalho é um serviço para vocês, não é um comércio, tá bom? E existem dois tipos de serviços: o serviço público e o serviço privado. O serviço público, ele é fornecido para as pessoas gratuitamente. E quem paga o serviço público é o governo. Esse serviço público, ele deve estar disponível para qualquer pessoa, independente de quanto que a pessoa ganha. Então, se a pessoa for rica ou se a pessoa for pobre, ela tem direito a usar o serviço público. E quem paga esse serviço público? É o dinheiro que o governo administra. Nós pagamos alguns impostos para o governo e esse dinheiro que o governo administra, que vem de nós, é utilizado para bancar esses serviços públicos. Já o segundo tipo de serviço, que é o serviço particular ou o serviço privado, ele não possui a participação do Estado. Ele é mantido apenas por pessoas que não têm a ver com o Estado. Vou dar dois exemplos para vocês. Eu sou a professora Carla. Eu sou professora de uma escola privada. O pai e a mãe de vocês pagam a escola e a escola paga o meu salário e eu presto um serviço para vocês de dar aula. Essa aqui é a professora Juliana, minha amiga lá de Londrina. Verdade, ela existe. Ela é professora da escola pública. Quem paga o salário dela é o governo. O pai e a mãe dos alunos dela não pagam nada para ela, porque é um serviço público. Entenderam a diferença do serviço privado para o serviço público? E tem aí vários exemplos de serviço privado e serviço público. Por exemplo, hospital. Tem o hospital público e tem o hospital privado. O hospital público é mantido pelo governo, o hospital privado é mantido pelas pessoas que pagam lá o plano de saúde, pagam pela consulta médica, né? Tem o serviço de segurança, que também existe tanto público quanto privado. O público são os policiais, o privado são aqueles seguranças que quando a gente vai no shopping, por exemplo, tem segurança no shopping, né? Então, é privado. Tem o transporte público, que são os ônibus. O que seria o transporte privado? Aquelas pessoas que vão de van para a escola, por exemplo. Aquilo é um transporte privado. Já o transporte público, a gente paga um pouquinho para andar de ônibus, mas o governo ajuda com uma parte para essa passagem do ônibus ser mais barata. Serviço de limpeza, serviço de coleta de lixo, é um serviço público. Quem passa coletando lixo na nossa casa é um caminhão que é mantido pela prefeitura. Quem paga esse caminhão é a prefeitura, portanto a coleta de lixo é um serviço público. Os garis também que varrem e limpam a rua também fazem parte do serviço público. E nós utilizamos outros serviços públicos, por exemplo, abastecimento de água. A água que vem da Sanepar, no cano da nossa casa limpinha, é um serviço público. Ela é uma empresa do governo. Ai, professora, mas a gente paga pela água. Mas é o governo que trata essa água, que tem toda a estrutura. Esgoto, a mesma coisa. Energia elétrica, Copel, também é um serviço público. Esses quatro aqui a gente não tem como escapar, que é fornecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica. Esses quatro são serviços públicos que todo mundo usa. Não tem como você escapar. Se você viver na cidade, você tem que utilizar. Então, aqui no Paraná, esses quatro serviços são mantidos pelo Estado, tá bom? O Estado é o Estado do Paraná, tá bom, gente? É o governador lá, o Ratinho Júnior. Vocês conhecem? Já viram ele no jornal? Então, ele que administra aí o nosso dinheiro. A gente paga o imposto, vocês não, né? Eu, seu pai, sua mãe, quem tem dinheiro aí, paga o imposto. Mas como paga o imposto? Tem várias formas de pagar o imposto. Quem tem empresa paga imposto. Quem compra qualquer coisa no supermercado, brinquedo de vocês, não custa o tanto que foi pago, porque uma parte é de imposto. Então, na verdade, tudo que a gente compra é mais barato, na verdade verdadeira, a gente poderia gastar bem menos se não tivesse o imposto. Mas como tem o imposto, esses produtos custam um pouquinho mais caro, o governo põe ali um pouquinho, um acréscimo, né? Fica um pouquinho mais caro para ele pegar essa parte do imposto e aplicar nesses serviços públicos.
Já o serviço privado, o governo não põe a mão em nada, são as próprias pessoas que fazem esses serviços funcionarem. E é isso, gente! Muito rapidinho a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem pra prof no Zoom, tá bom? E agora vocês vão fazer as atividades da página 35. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A prof falou bastante, né? Às vezes fica meio distante, assim, o que eu tô falando, eu sei disso. Mas o importante é vocês assistirem a aula imaginando o que a prof tá falando, que eu vou contando as histórias e vocês vão lá imaginando e aí fica mais fácil para entender, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores, e até a próxima aula. Tchau!